Pois bem, então, retomando a questão dos sofismas, eu falei na apresentação, né, que, aliás, Alípio, fique de sobreaviso aí, que eu vou chamar você para falar sobre a definição de sofismas, porque é um problema sério, né, que nós temos. Nós sabemos quais são os sofismas, nós sabemos classificar os sofismas em certa medida, mas a definição e a taxonomia mesmo é uma coisa complicada. É mais a teoria da coisa mesmo, que o Alípio está estudando justamente sobre isso na dissertação deles da tese deles de doutorado. Então, falamos na apresentação sobre a questão dos sofismas, e é um problema sério, né, esse da classificação, mas o mais sério ainda é a incapacidade que nós vemos hoje em dia em identificar esses sofismas. Isso faz uma diferença total para a sociedade que a gente vive, porque sem essa habilidade de discernir o sofisma, o que acontece é que as pessoas são enganadas, né? Enganadas por pseudociência, enganadas por todo tipo de promessa política, enganadas por todo tipo de discurso. E então, trata de uma coisa essencial para que a gente possa viver numa sociedade científica, né? E as pessoas tenham conhecimento de lógica. Senão, as pessoas vivem numa sociedade científica, mas com uma mentalidade totalmente anticientífica, né? Como cada vez mais vemos hoje em dia, né? Então, as pessoas vivem uma espécie de paradoxo. Por um lado, elas vivem e fazem uso total da ciência, né? Meios de comunicação, medicina, alimentos, transportes, tudo que você possa imaginar em termos de civilização tem a ciência, mas, por outro lado, mentalmente, as pessoas vivem em outras eras. Além de não saberem minimamente como essas coisas funcionam, né? Também não sabem dar o valor devido à ciência, né? Não compreendem o papel da ciência, não compreendem o papel da argumentação racional na sociedade. Né? Para que nós tenhamos uma sociedade que seja não só científica em relação a essas comodidades, né? Mas, sobretudo, científica no que se refere ao seu cerne, né? Que se refere ao seu caráter político, se refere ao seu caráter democrático. Os gregos perceberam isso, né? Perceberam esse dilema através de Sócrates, porque Sócrates sofreu na pele o que é conviver com pessoas que não têm uma visão científica da realidade, né? Foi acusado de coisas estúpidas, né, com acusações totalmente tortas, né? E acabou sendo condenado à morte, né? E com ele foi junto à democracia ateniense, que há uma tênue ligação da democracia com a ciência e com o espírito científico, né? Por outro lado, né, eu estava conversando com alguns alunos, há essa ligação da democracia com a libertas. A libertas é uma instituição romana, uma noção romana, que conferia liberdade de expressão política para certos grupos. Esses grupos incluem senadores, artistas, gente do teatro, né, e filósofos. E essa liberdade política era para ser usada para criticar duramente aqueles que estão no poder, porque eles viam, assim, a possibilidade de manter a parresia, né, no sentido grego do termo, e a própria liberdade de expressão, vamos colocar assim, de uma forma mais aberta, porque a parresia, né, difere da liberdade de expressão na medida que ela tem um fim determinado, né? O Parresiastes, ele usa a liberdade dele de falar para alertar a sociedade de um perigo iminente, ou para avisar sobre uma derrota militar e coisas assim. Então, a liberdade de expressão na Grécia Antiga e em Roma tinha um sentido
político. Então, sempre que nós vemos comediantes sendo perseguidos, políticos sendo perseguidos por suas ideias, independente de quem está no poder, né? Aí vemos, mais uma vez, um fortalecimento de forças anti-libertárias, né? De forças tirânicas, forças ditatoriais. E para entrar nesse jogo, né, de compreender essas coisas, é preciso saber lógica. Sem lógica, você não sabe argumentar. Sem saber argumentar, você não vai saber defender suas ideias, nem se defender quando você for enganado, certo? Quando quiserem te enganar. Então é muito fácil enganar alguém que não conhece lógica, alguém que não conhece os sofismas. Como a gente vai ver, essas noções permeiam a nossa sociedade em todos os âmbitos, tanto no âmbito privado, quanto público, no político, e por aí vai. Bom, a definição de sofisma, eu falei, é problemática, né? Em primeiro lugar, é um argumento que é falso, um argumento inválido. Agora, há argumentos que são inválidos e falsos, né? E que não parecem verdadeiros, né? Aí esses não são sofismas. Né? Então, se eu disser para vocês 2 mais 2 é 30, né? Vocês, não vou convencer vocês. Então, o sofisma tem que ter um caráter persuasivo, tem que ser capaz de persuadir as pessoas. Né? Então, o sofisma é um argumento falso que parece verdadeiro, ou um argumento inválido que parece válido. Eu falo assim de uma forma mais livre, né? Porque em termos contemporâneos, você não pode chamar estritamente o argumento de verdadeiro ou falso. O argumento é cogente ou não cogente. O argumento cogente é aquele que tem premissas verdadeiras e chega a uma conclusão evidentemente verdadeira através de uma dedução adequada, certo? Mas, falando livremente, podemos falar que é um falso argumento, um argumento não cogente, não, um argumento falso, um argumento cogente é um argumento verdadeiro. E o argumento é cogente na medida em que ele é válido, né, logicamente. Então, o sofisma é um argumento falso, inválido, que parece verdadeiro ou válido. Né? E aí a questão é, parece para quem? Né? Parece válido justamente para aqueles que não estudam lógica. Né? Porque quem tem conhecimentos de lógica não cai nessas armadilhas, certo? E aí eu já peço para o Alípio me ajudar aí. Fale um pouco sobre isso, Alípio, sobre essa questão porque é um problema, né? Temos essa classificação e essa definição, mas não é uma definição... enfim, estamos indo em busca de uma boa definição. Né? Fale um pouco para a gente sobre isso, Alípio. Opa, estão me ouvindo? Está me ouvindo, Alan? Se puder colocar a sua imagem também, fica bom, se tiver. Espera aí, tem aqui também. E aí? Tá legal, pode falar. Tá enigmático, mas tá legal. Então vemos só a sua silhueta, mas tá boa. A silhueta tá ok. Eu acho que é porque eu tô sem cortina aqui e tá esse sol atrás. Mas tá legal, parece um filme de ficção científica, tá chique. Pode. Comente para a gente um pouco essa questão da definição dos sofismas e os tipos, né, que há, né, certo? Sim, sim. Então, como o meu tema é uma classificação de sofismas, o primeiro problema que eu me deparei foi esse problema da definição. Porque como é que você vai classificar algo que já não é muito bem definido? E por quê? Porque a definição, a maioria, se a gente analisar a maioria dos livros, principalmente dessa lógica mais clássica, né? E não, porque hoje em dia existem outras abordagens de lógica, né? Que são chamadas de num guarda-chuva grande que reúne vários tipos de abordagens, chamando de lógica informal. Então, assim, essa linha mais clássica, ela define, como o Aldo bem falou, os sofismas como um argumento que
parece verdadeiro, parece correto, mas é incorreto. Certo? Um argumento que parece correto, mas apesar de parecer correto, ele é incorreto. E aí, o primeiro problema da definição é justamente essa questão de que para uma pessoa ele pode parecer correto e para outra pessoa não. Por exemplo, o próprio exemplo que Aldo deu aí, uma pessoa bem instruída em lógica pode olhar um sofisma, um argumento e achar que ele não é persuasivo, certo? E outra pessoa pode achar persuasivo e se convencer por aquele argumento. Então, como é que eu vou definir a falácia como um argumento que parece correto, se esse elemento subjetivo, esse elemento psicológico pode variar de pessoa para pessoa? Então, aqui a gente já tem um primeiro problema na definição. Um segundo problema da definição é que nem toda falácia, né, que a gente conhece, existe um inventário, né, de falácias famosas, que a maioria dos livros vai abordar esse inventário de falácias. Então, a maioria, de fato, são argumentos, mas existem falácias que sequer são argumentos. Então, por exemplo, tem aquela pergunta complexa, que é uma pergunta em que você já embute na pergunta uma proposição. Então, você parou de bater na sua mulher? E se você responder sim, você, claro, tá dizendo que você batia nela. Se você disser que não, é como se você também já tivesse batido nela em algum momento e parou. Então, é uma pergunta traiçoeira que, se você responder de forma muito objetiva, você se compromete com a proposição que está embutida na pergunta. Então, assim, essa estratégia é uma estratégia argumentativa, a gente pode chamar assim de forma genérica, é uma estratégia que pode acontecer no plano da argumentação, mas não é um argumento. Então, a gente também tem um outro problema aí, que é assim, bom, se eu considerar que toda falácia é um argumento, então eu tenho que tirar do rol de falácias esse tipo de figura, como uma pergunta complexa. Então, a gente tem essa outra questão. E o outro elemento, então, você veja, é uma definição muito simples, um argumento que parece correto, mas é incorreto. Mas a gente já tem um problema na questão do argumento, a gente já tem um problema na questão do parecer correto, e aí a gente também tem um problema na questão do que é correto e o que é incorreto. Então, por exemplo, você tem a petição de princípio, que é considerada uma falácia informal, mas do ponto de vista da lógica formal, a petição de princípio é um argumento válido, do ponto de vista formal. Né? Você tem A, logo A. Não há nenhum problema do ponto de vista formal. Então, você fica, bom, então, que critérios eu vou usar para definir o que é correto e o que é incorreto? Porque se eu estou no estrito plano da lógica formal, a petição de princípio é um argumento correto, um argumento válido. Mas se eu parto para essa definição, se eu parto para uma abordagem formal e prática da lógica, você não tem como provar A repetindo A. Né? Então, A pode implicar em A, mas não é útil para alguém que quer provar A você repetir a mesma coisa. Então, você tem também um problema de definição do que é correto, de como a gente define critérios para considerar o argumento como correto e não correto. Então, existem três problemas aí, praticamente nos três elementos da definição, né? Porque um elemento da definição é o elemento subjetivo de parecer, outra é a questão de correto e incorreto, e outra é a questão de argumento. Então, me parece uma definição que contém três elementos e os três são problemáticos. Só que isso não implica, de alguma forma, um problema... Bom, assim, do ponto de vista de dizer quais são as falácias, porque isso poderia gerar um problema, né? Então, se essa definição é tão problemática assim, então, ao pensar e dizer isso aqui é uma falácia, aquilo ali é uma falácia, as pessoas poderiam discordar, porque, como eu já expliquei, eu discordo sobre o que parece correto, outra pessoa vai dizer, não, esse argumento parece correto, então é uma falácia. Eu vou dizer, não acho não que parece correto. Então não é uma falácia. Mas, nesse sentido de determinar quais são as falácias, isso não gera um problema muito grande, porque
já existe, no que diz respeito a um inventário de falácias, nesse sentido, me parece que existe um consenso razoável. É difícil alguém dizer, não, o ad hominem não é uma falácia, o apelo à misericórdia não é uma falácia. Então, assim, existe um inventário, esse inventário é razoavelmente consolidado, e é por isso que a definição não apresenta um problema tão grande para apontar quais são as falácias em termos de inventário. Mas, ainda assim, você tem problemas de entender melhor a falácia, né? De entender por que um dado argumento é uma falácia ou não é. Então, você quer que... Aldo? Oi, fala aí. Estou ouvindo. Em termos de definição, os problemas são esses, né? Aí eu posso... Eu acabei escalando você para fazer uma conferência para a gente, mais para o final, junto com o Rezende, o Vilmar, o Joelson, certo? Aí você entra mais a fundo nesses aí. Mas nesse momento é suficiente. Eu queria só mostrar para os alunos que não é um problema, que como tudo na filosofia, né? E há questões aí importantes, né? Mas que, apesar disso, nós vamos trabalhar no nível mais primário, a questão das falácias, sobretudo buscando entender cada tipo de falácia para que nós, os alunos, possam identificá-las nos discursos comuns. Essa é a minha preocupação principal nesse momento. E aí, eu vou seguir o Guia das Falácias, lá do Donner, como está no Crítica na Rede, e aí você vai intervir quando achar melhor, quando quiser, ou quando eu te pedir para a gente falar sobre essas coisas. Tá certo? Não, porque eu tenho como falar, por exemplo, das questões de classificação, mas como eu não preparei nada, né? O interessante seria eu preparar exemplos para ficar mais claro, porque se tratando de lógica, às vezes fica meio abstrato, né? Se a gente ficar falando sem ter os exemplos formulados. Mas eu perfeito. A partir da próxima, que a gente vai ter mais uma aula dessas, aí você já vamos saber quais falácias vir a seguir, aí você já ajuda hoje, você improvisa, tá certo? E na próxima... Não, o que eu estou dizendo assim, se quiser, por exemplo, eu já tenho mais ou menos claro alguns critérios de classificação. Mas explicar, eu acho que vai ficar melhor explicar sobre eles, vai ficar melhor se eu recorrer a exemplos bem formulados. Mas eu já tenho como adentrar nisso aí também. Perfeito. Então vamos em frente. Então, obrigado, Alípio. Então, a Alípio vai intervir sempre que for que considerar, ele ou eu considerarmos, ou qualquer um de vocês, né, considerar adequado. Então, tem essa questão, né, do que é um sofisma, como ele bem mostrou, há sofismas que não são sequer argumentos com uma pergunta complexa. Há, por outro lado, sofismas que são argumentos válidos, mas falsos. Por isso que eu gosto da expressão cogente, né? O argumento cogente é um argumento que tem premissas verdadeiras e uma conclusão obtida através delas, embora na petição tenhamos o mesmo caso, né? Então, a questão é importante isso que o Alípio falou. Vejam, interessante, não há uma definição canônica que seja capaz de... não há até agora, né? Alípio prometeu que ia providenciar uma definição de sofisma que abarque todos os sofismas, né? Porque há sofismas que são argumentos, há sofismas que são argumentos válidos, e por aí vai, né? E aí a gente pensa, como é que a gente chega nesse ponto, né? Como é que a gente chega num ponto em que... Oi, fala, Alípio. E eu lembrei de um exemplo sobre a questão do correto e incorreto, é também a falácia do espantalho. A falácia do espantalho por exemplo, você está argumentando contra mim. Eu distorço o seu argumento e, com o meu argumento, eu supero o seu distorcido.
Então, veja bem, se você analisar o meu argumento isolado, o meu argumento pode ser perfeito, cogente, correto, válido, só que o erro está na premissa. Ou seja, na hora eu parti de premissas erradas, porque eu parti, uma premissa era que seu argumento é X e seu argumento não é X, eu distorci seu argumento. Então, isso isso é incorreto, porque se eu analisar o meu argumento isolado, ele está correto. O incorreto foi a distorção que eu fiz. Ou seja, normalmente se encara um problema de lógica como um problema na inferência, né? Você considerando as minhas premissas como verdadeiras, o meu argumento é ruim, a minha conclusão é boa ou ruim? Né? Se eu tenho as minhas premissas são verdadeiras, a minha conclusão ela é boa ou ruim? Só que no caso do espantalho, o problema está no plano das premissas. Então, só para mostrar que, de fato, não é muito claro também essa questão do que a gente considera como correto, como incorreto, como cogente ou como não cogente. Mas eu já tenho uma definição, assim, uma definição experimental, provisória. Eu vou lhe passar para a gente discutir. Mas eu ainda vou desenvolver melhor para saber se ela vai sustentar ou não, depois com mais estudo, né? Perfeito, perfeito. Então, como vocês viram, né, não é um problema, não é uma questão fechada, não que é um sofisma, que não é. Isso leva ao questionamento. Como é que chegamos a isso? Né? Como é que chegamos a um momento em que certos argumentos são considerados falaciosos, certos tipos de argumentos são considerados falaciosos, né? Se não partimos desde o princípio de uma definição abrangente, né, de definição adequada de sofisma. Isso me faz me lembrar do Marcos Silva, que, aliás, vai fazer uma conferência para nós também, mais adiante, que ele fala sobre a questão, né, dessas práticas que são estabelecidas pelo tempo. Né? Então, essas práticas discursivas que nós temos hoje, né, foram estabelecidas lá na Grécia. Né? As regras do jogo, por assim dizer, foram colocadas lá na Grécia. E então se estabeleceu esse critério, e esse é um ponto interessante, né? Que muitas vezes temos visões que vão se sobrepondo para constituir uma outra ainda, certo? Então, isso é muito comum na antiguidade, né? Temos uma sobreposição de teorias que, no final, temos uma teoria que parece ser uma construção equivocada, né? Quando, na verdade, ela é simplesmente justaposta. Então, temos vários pensamentos distintos se sobrepondo aí, mas o que sabemos é que, antes mesmo de Aristóteles colocar fazer a primeira taxonomia dos sofismas, essas formas de sofisma já eram reconhecidas, muitas delas, né? Já havia as regras do jogo. Quer dizer, o jogo racional, o jogo filosófico e científico, né? Porque na Grécia não podemos distinguir ainda entre filosofia e ciência, ele, desde o princípio, começou a ser jogado a partir de certas regras, e essas regras foram se apurando. Certo? Então, eu falei na última aula, né? Um grande exemplo disso é o Gorgias. Você pega o elogio de Helena, ele é impecável, logicamente. Aliás, a gente ficou devendo, né? Eu falei com o Rezende, não sei se está aí hoje o Rezende, da gente fazer uma análise formal do elogio de Helena, porque ele demonstra, né? Ele parte de inferências corretas, né? Ele vai fazendo condicionais, né? E vai, a partir dessas condicionais, ele vai inferindo outras coisas. Então, existe uma formulação ali, existe uma formalização, né, por trás daquele discurso. Então, antes mesmo de haver as regras escritas, já havia as regras subtendidas. Então, é uma coisa que a gente deve entender o jogo racional, o discurso racional, como um jogo, certo? E sobretudo na Grécia, porque, diferentemente do que a gente vê hoje em dia, na Grécia,
Vou colocar aqui. E o Dialegestai, né? Na Grécia, o mais importante não era você chegar a uma conclusão, mas você, dentro de um debate, sustentar a sua posição e refutar a posição do adversário. Certo? Isso aí é fundamentalmente o jogo sofístico. Certo? Os sofistas ensinavam o indivíduo a argumentar de tal forma que ele pudesse se sobrepor ao adversário no debate. Num segundo momento, vem a questão também da verdade, que vai ser uma das preocupações de Gorgias, por exemplo, né? Porque, ao contrário do que pensam muitos, os sofistas tinham sim a preocupação com a verdade. Né? Então, o Gorgias vai falar que, por um lado, você pode ser bem-sucedido no Dialegestai, pode ser bem-sucedido no debate, mas sustentando falsidades. Né? Então, cada vez mais ficou evidente a necessidade de você ter critérios para distinguir entre um discurso falso e um discurso verdadeiro, um discurso cogente, um discurso não cogente, entre um discurso válido e um discurso inválido. Sobretudo por isso, né? Porque se a gente pensar naquele momento na Grécia, já não era um momento em que alguém poderia chegar e dizer: Deus mandou que eu fizesse tal coisa, né? Que atacássemos nossos inimigos, ou então que eu tive um sonho e o sonho disse que eu devo fazer tal coisa. Esse tipo de discurso não pegava mais, não era um discurso aceitável. Então, alguém, para convencer os demais, tinha que apresentar uma argumentação racional, tinha que justificar racionalmente por que aquela posição que ele sustenta é a melhor. Certo? E Sócrates encarna isso perfeitamente. Ele pede para seus conterrâneos justificarem, né, suas crenças, justificarem suas ações. E isso, muitas vezes, é difícil. Certo? Então, a gente, desde o princípio ali, na Grécia, parte de um modelo de civilização que exige das pessoas uma justificativa racional para suas ações. Não vou entrar no mérito aqui se vocês consideram isso bom ou ruim. Isso não importa aqui. O que nos importa é que, desde esse início nascedouro da filosofia junto com a ciência, estava implícito, né, que o meio de você agir e pensar era através de certas regras de racionalidade, um certo costume de racionalidade. E veja que eu estou evocando aqui o Marcos Silva, porque não podemos dizer que esse é o único modelo disponível, o único modelo, esse é o bom, todos os modelos são ruins, certo? Mas é que essas foram as regras que se formaram, certo? E que, se você pôr essas regras de lado, você vai cair em outro tipo de civilização. Certo? Uma civilização, por exemplo, que você não se exija uma justificativa racional para as ações, você basta dizer que Deus te disse, você vai lá e faz, ou que você teve um sonho, ou coisas assim, né? Existem civilizações assim, né? São as teocracias. Você tem líderes que se dizem próximos dos deuses, né? Coisa que vale, né? E isso lhes dá autorização de governar, literalmente, de dizer o que é o certo e o que é o errado, né? Mas, nesse tipo de sociedade que a gente vive, ainda isso não é o caso, né? Ainda se pede que as pessoas justifiquem racionalmente por que elas acreditam que é assim, por que eles acreditam que é assado, por que devemos fazer isso e não aquilo, e por aí vai. Ainda vivemos esse tipo de sociedade. E eu, pessoalmente, espero que continuemos, né? Porque saindo dessa sociedade, não caímos em outros modelos que eu, pessoalmente, não me agradam, né? O Joelson pediu, mais uma vez, para definir o cogente. O que é cogente? Argumento cogente é um argumento que parte de premissas verdadeiras e chega a uma conclusão igualmente verdadeira, deduzida dessas premissas, deduzida corretamente dessas premissas. Por que deduzida corretamente? Porque você pode ter premissas verdadeiras, com conclusão verdadeira, mas sem uma relação entre elas. Tipo, 1 mais 1 é igual a 2. Se é dia, a luz. E aí, logo, maçãs são frutas.
temos premissas verdadeiras e conclusão verdadeira. Só que a conclusão não é deduzida, evidentemente, das premissas. Então, um argumento cogente é aquele que não só tem premissas e conclusão verdadeira, mas que a conclusão é deduzida, logicamente, das premissas. Tá certo? Sacou aí? Pegou aí o Joelson? Pois bem. Então... Ok, entendido. Valeu. Então, podemos dizer que as falácias são as regras do jogo, né? Aquilo que você não pode fazer. Tipo, você está jogando futebol, aí você resolve pegar a bola com a mão, certo? Ou colocar a bola debaixo da camiseta, sair correndo, certo? Ou, sei lá, baixar as calças no campo. São coisas, são atos que não condizem com o esporte, né? As regras foram dadas, essas regras já estão aí, não foram criadas hoje, foram criadas há milhares de anos, certo? Agora, mas é bom falar sobre isso, porque alguém pode perguntar. Então, tudo é absolutamente relativo, né? Pouco importa, isso é estabelecido relativamente. Por um lado, sim, mas, por um outro lado, não. As pessoas, hoje em dia, confundem relativismo com dizer que tudo vale. Certo? Relativismo seria o mesmo que dizer que, pouco importa, tudo é relativo, então o que fizer vai estar certo. Não é isso. Não é isso que pensaram os sofistas. Os sofistas pensaram que os costumes são relativos ao tempo e ao espaço. Então, determinadas sociedades, em determinado momento, vão ter certos costumes, e esses costumes se alteram com o tempo por uma série de razões, por uma série de explicações, por uma série de fatos. Mas essas alterações não se dão de qualquer maneira. Essas alterações se dão graças a certas exigências da sociedade, né? Por exemplo, não sei se vocês estão cientes, mas Sócrates morreu aos 69 anos, e quando ele morreu, tinha dois filhos pequenos, 2 crianças. E essas crianças não podiam ser filhas de Xantipa, a mulher dele, porque então ela já seria velha demais para dar à luz. Então, muitos pesquisadores chegaram à conclusão que Sócrates tinha crianças pequenas porque foi baixada uma lei em Atenas para que os homens tivessem filhos com o máximo possível de mulheres, para reconstruir a população de Atenas, porque naquele momento, depois da Guerra do Peloponeso, depois da peste de Tucídides, a população de Atenas tinha sido destroçada, né? 2/3 da população de Atenas tinha sucumbido. Então, aparentemente, né, houve esse esforço para repovoar Atenas, né? E aí alguém pode perguntar, então isso é uma coisa boa, que o homem, né, tem filhos com o maior número possível de mulheres? Absolutamente não, né? Não seria uma coisa boa hoje em dia, não temos falta de gente, né? E seria um ato irresponsável, né, a princípio, se alguém faz isso só por fazer, né? Mas naquele momento tinha uma razão, uma explicação. Certo? Então, nós, quando estudamos esses momentos históricos e vemos certos hábitos, nós temos que ter consciência de que muitos desses hábitos, esses costumes, foram estabelecidos por certas necessidades locais, certo? Tinha um costume também dos esquimós, se não me engano, que o homem vivia com a mulher no iglu, e depois de determinado tempo, a pessoa mais velha, no caso eu acho que era a mãe, ou do homem ou da mulher, era deixada, né, para morrer no gelo, né? E por que faziam isso? Porque a dificuldade de vida ali era tão grande que não era possível você sustentar as pessoas todas da família, né? Então, é compreensível. E, mais uma vez, fazer isso hoje em dia é concebível? Claro que não, seria uma coisa criminosa e terrível. Então temos que... E também numa guerra, por exemplo, na guerra, você tem que matar o inimigo, né? É justamente o contrário do tempo de paz, né? Que você não deve matar ninguém. Enquanto na guerra, se você não matar, você vai para a corte marcial. Não, porque é um crime de guerra você não matar. Um crime, né? Você não matar o seu inimigo na batalha. Você se negar a matar os inimigos na batalha. Então a gente tem que ter compreensão dessa relatividade, não uma relatividade estúpida do vale tudo, mas uma relatividade que depende da compreensão das circunstâncias nas quais as coisas ocorrem, certo? Para compreender essa relatividade é preciso inteligência, é preciso compreensão histórica, é preciso se debruçar sobre os fatos. E também, e o que isso significa dentro da questão dos sofismas?
significa que essas regras se formaram num ambiente no qual já vicejavam a filosofia e a ciência. Eu uso aqui as palavras filosofia e ciência bem livremente, porque nem a filosofia era o que ela é hoje, nem a ciência era o que ela é hoje, né? Para falar de uma forma mais apurada, a Grécia foi um ambiente em que começou a vicejar uma certa disciplina racional, um certo discurso racional, um certo costume de pensar racionalmente sobre o mundo, né? Sobre o universo, de pensar sobre a origem do universo em termos físicos, não mais em termos míticos, certo? Mesmo assim, nos primeiros filósofos, vocês sabem que essas coisas são um pouco confusas ainda. Por um lado, eles falam miticamente, por outro lado, eles falam fisicamente. Mas, então, na Grécia foi um lugar, né? Vou dizer que foi o lugar, mas foi um lugar em que esse discurso começou a se tornar um hábito. Começaram a aparecer escolas de filosofia e pessoas praticando isso, né? Então, desde aqueles tempos, as regras foram estabelecidas e, que eu saiba, nenhum sofisma é recente, né? Esses sofismas são considerados sofismas desde então. E, por um lado, né, se por um lado torna-se problemático defini-los, por outro lado, identificá-los não é nada problemático, assim, pelo menos quanto à definição de cada um, né? Não há discussão sobre o que eles são, né, individualmente. É uma discussão muito acirrada, pelo menos. Uma coisa muito importante dentro desse jogo racional é algo que foi definido pela primeira vez pelos estoicos, que chama-se suspensão de juízo. O que é a suspensão de juízo? Suspensão de juízo é você não dizer que uma coisa é verdadeira ou falsa antes que haja evidências para tal, né? Eis algo que é totalmente atropelado e ignorado nos dias de hoje, né? As pessoas vão dando assentimento. Dar assentimento é dizer que algo é verdadeiro, né? Vão negando assentimento, que é dizer que algo é falso, antes de considerar as evidências. Então, no caso de um discurso racional, a evidência é a sua forma. Por um lado, a sua forma lógica, né? Saber se aquela conclusão é obtida de uma maneira lógica, de uma maneira formalmente correta, e também, quanto às premissas, saber se há evidências em relação a isso, saber se a base para afirmar aquela coisa, né? Um bom exemplo disso é sobre os peixes chamados selacantos. Não sei se vocês já ouviram falar. Os selacantos, eles são peixes pré-históricos. E até certa altura do século XX, se achava que tivessem sido extintos. Inclusive, quando você entrava no Museu Nacional, a primeira coisa que você via era, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, né, era um fóssil de selacanto, bonito, grande, né? Não sei se sobreviveu ao incêndio. Então, em determinado momento, surgiu uma notícia que selacantos foram vistos novamente, né? E os cientistas se dividiram. Uns disseram que isso era um absurdo, porque eles eram extintos, né? Outros disseram que isso era... apostaram na existência deles, né? E os mais racionais disseram, calma aí. Vamos verificar essa notícia. Qual a evidência que sustenta essa notícia? Será que existem ainda selacantos? Se existem ainda, eventualmente um vai ser capturado, né? O que fizeram? Eles mandaram para essas regiões distantes cartazes, né, com a foto do peixe e um telefone, um endereço para que contatassem, para que entrassem em contato caso achassem um peixe daquilo. E efetivamente, um tempo depois, acharam-se tal peixe. Alguns pescadores capturaram um desses peixes, ele caiu na rede, né? E aí tiraram foto e esse peixe foi pesquisado. Sim. Então, uma vez que eles tinham o peixe, era evidência conclusiva para a existência do peixe, né? Certo? Aí vocês me perguntam, qual seria a atitude racional antes
da evidência. Então, antes da evidência, você nem vai negar a existência de selacantos, porque não há evidência, né? Isso é um tipo de sofisma, vamos estudar mais à frente. Não é evidência que eles não existam, né? Aliás, buscar evidência que algo não existe é alguma coisa muito complicada, né? Como você vai provar que algo não existe? Você vai ter que pesquisar o universo todo para chegar à conclusão que a coisa não existe. Então é muito mais fácil você encontrar evidências de que algo existe do que evidências de que algo não existe. Você precisa da evidência. Mas enquanto você não tem evidência, você suspende o juízo. Você fala, eu não sei. Né? Eu não sei dizer nem se existe, se não existe. Eventualmente podem encontrar evidências, né, da existência desses animais. Um outro caso semelhante era dos gorilas, né? E até um momento eram considerados seres míticos, até que eles foram realmente encontrados, né? Então, antes que eu encontre evidências a favor ou contra, eu suspendo o juízo. Certo? Isso é uma coisa importante. Mesmo na filosofia, a gente vê as pessoas se precipitando. Os históricos chamavam essa precipitação de aproctosia. Se precipitar, dar sentimento a uma proposição sem base, sem evidência. Se precipitar, né, e, consequentemente, acreditar em algo de forma infundada. E isso é importante dizer, né, que às vezes você pode dizer assim, eu não sabia disso, tinha acreditado, mas no final é verdadeiro. Mas a sua crença, mesmo que no final se descubra que aquilo é verdade, sua crença continua sendo infundada de qualquer maneira. Sabe? E o espírito científico requer que você funde suas crenças racionalmente, não que você funde suas crenças na sua esperança. Certo? Isso não é uma crença de caráter científico. Aqui o Manuel também mandou uma notícia de um outro bicho que foi encontrado, né? É esse mesmo? É o selacanto? Então, isso é muito importante. Mesmo quando a gente faz um trabalho, né, muitas vezes o aluno já parte da conclusão, sem nenhuma evidência. Ele quer provar a conclusão de qualquer maneira. E isso é outro ponto importante a falar. Porque muitas vezes nós somos simpáticos a uma determinada tese, uma determinada teoria, porque politicamente nos é simpática, ou porque, enfim, temos algum tipo de amor por aquela ideia, né? E aí, nós escolhemos as evidências que nós queremos para provar a coisa. Escolhemos as evidências que nos favorecem e ignoramos as que não nos favorecem. Certo? Isso é uma forma falaciosa de argumentar também. Isso chama-se seleção de observações. Vocês veem isso muito em propaganda política. O sujeito vai lá, você vai votar em fulano? Sim. Vai votar em fulano? Sim. Todos dizem sim, né? É claro, são todos aqueles que já tinham recebido dinheiro, ou então foram escolhidos porque iam votar no cara. Certo? Então, não é uma base suficiente para você deduzir ou induzir, né, a sua conclusão. Então, ainda que você tenha evidências que uma coisa é verdadeira, você não pode ignorar as evidências em contrário. É isso outro problema. Você pode encontrar, por exemplo, um bicho e considerado extinto. Aqui, você não canta, eu acho, né, o selacanto, a notícia do selacanto. Mas, de repente, não é exatamente aquele. Ele talvez seja um parente, talvez seja um primo. E se alguém disser, encontramos o bicho, outro disser, não, mas não é o bicho, esse, na verdade, é um primo distante daquele. Então é preciso contrastar todas as evidências. Tem um fenômeno lunar chamado fenômeno intermitente lunar. Ele acontece assim. Se você colocar um telescópio filmando a superfície da Lua, vão aparecer flashes de tempos em tempos na superfície. E a questão é, de onde saem esses flashes? O que são eles? E não há consenso científico sobre isso agora. Uns cientistas dizem que são defeitos da câmera, das câmeras, outros vão dizer que são gases que estão sob a superfície da Lua, que quando aquecida libera esses gases, e o que não explica por que esses flashes acontecem também no lado escuro da Lua. Então, são coisas que
para você chegar a uma conclusão, você precisa de mais evidências. Essa é uma coisa que o ser humano é preguiçoso, né? Ele não quer mais evidências, ele pega uma evidência qualquer, já tá bom, já é isso e pronto, né? Não vou perder meu tempo pensando. Né? E a ciência e a filosofia são exatamente contrárias, né? Você investir todo o seu tempo pensando e considerando todas as evidências, você não pode desprezar as evidências. Recentemente também, eu acho que na superfície de Vênus se descobriu, superfície não, na atmosfera de Vênus se descobriu um certo gás que a Terra só existe como resultado da vida de certos micro-organismos, né? E aí veio a questão de se há vida de micro-organismos nas nuvens de Vênus. E, mais uma vez, é preciso mais evidências, não podemos fechar a questão assim facilmente, sem considerar o amplo padrão das evidências. Os céticos, né, eles levaram até o limite essa questão da suspensão de juízo. Tá aí que o próprio nome skeptikos significa o que investiga, né? Então, é um certo espírito investigativo que é próprio da ciência. E aqui eu falo, né, eu recomendo fortemente esse livro aqui, ó, O Mundo Assombrado. Vocês estão vendo direito? Eu estou vendo ao contrário, por alguma razão. O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, e lá pelas tantas, ele fala sobre a nossa época atual. Deixa eu anotar aqui. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Vocês encontram por aí. Professor, deixa eu aproveitar que o senhor está recomendando esse livro. Eu gostaria de pedir a senhor uma indicação de algum dicionário de termos filosóficos gregos, sabe? Porque às vezes a gente lida com um autor até contemporâneo ou moderno, mas ele está sempre usando termos filosóficos gregos que remetem à tradição antiga. Eu recomendo, para esses termos, a Stanford... deixa eu pegar o endereço aqui. Uma biblioteca Stanford de filosofia, ela é excelente. Então, quando você vai nos verbetes dela, você encontra todos esses conceitos já transliterados, né? O que facilita muito para quem não sabe o alfabeto grego. Então, eu recomendo fortemente que vocês investiguem aqui. Por exemplo, o conceito de Platão, ele com certeza vai estar aqui aqui eu mandei o link para vocês. Ó. Com certeza vai estar na Stanford Encyclopedia of Philosophy. São textos excelentes, escritos pelos maiores pesquisadores da face da Terra, e vocês podem usar para suas teses, para suas dissertações. Eu mesmo uso meus artigos, qualquer texto reconhecido internacionalmente. Então, se vocês quiserem saber sobre um conceito desses, recomendo que consultem aqui a Stanford. E se não, por acaso não tiver ali, aí vocês consultem nos verbetes as referências, que também são as melhores referências possíveis. Eles escolheram os melhores pesquisadores e as melhores pesquisadoras da face da Terra em filosofia para fazer esses verbetes aqui. Tá certo? Foi você, Matheus, que perguntou, né? Perfeito, valeu. Obrigado, professor. Obrigado. Então, esse livro aqui fala sobre o nosso tempo, né? É impressionante que ele escreveu isso, já faleceu há muitos anos, escreveu isso em, deixa eu ver aqui, só um momento, no século passado, em 1996. E ele já via com certa preocupação e racionalismo no tempo dele, certo? Porque já no tempo dele, os Estados Unidos estavam mergulhando na irracionalidade. E, como eu falei, né, a racionalidade, ela se aproxima muito da democracia. Né? Por que isso? Né? Porque para fazer ciência, você não faz ciência dogmaticamente, de modo fechado, você tem que se articular, você tem que demonstrar suas teses para o outro, você tem que conversar com o outro, você tem que criar uma comunidade científica, né? Então, o procedimento científico, nesse sentido, se aproxima muito do procedimento republicano. Certo? O fato de haver coisas em comum,
sobre as quais as pessoas conversam e que as pessoas mantêm, conservam, certo? Então, a ciência é construída assim. E, desde o século passado, começou a se desenvolver nos Estados Unidos uma tendência irracionalista que nos pegou em cheio, certo? Que nos pegou em cheio. Teologia da prosperidade, todo tipo de irracionalidade, e foi afastando progressivamente as pessoas uma visão mais científica da realidade, né? Eu tenho um filho de 13 anos, eu fico me preocupando para onde levar meu filho, né? Porque se há algum tipo de comunidade científica em Aracaju, né? Se alguém souber, me diga, né? Quando eu era criança, havia essas coisas mais facilmente, né? Clubes de astronomia, não, escoteiros, coisas assim ligadas à natureza de uma forma mais laica, mais científica, né? E essas coisas foram caindo em desuso, foram desaparecendo justamente por causa do crescimento da irracionalidade, né? O culto à irracionalidade. Então, vocês vejam que é uma visão que se antagoniza à ciência, certo? Se coloca diante contra a ciência, literalmente. E hoje em dia a gente vê isso com extrema nitidez. Não era tão nítido em 96 quando Carl Sagan escreveu esse livro, de uma forma profética, né? Mas agora, para nós, é muito nítido. Então ele tem um capítulo que, inclusive, quando eu comecei a dar aula, eu fiz uma tradução disso, eu distribuí para os alunos de uma forma de um pequeno manual, que é o Guia Cético de Detecção de Mentiras, certo? Que é uma seleção que ele fez de sofismas, né, que ele achava que todos deviam conhecer. Então, no fundo, a minha inspiração para esse curso, né, para falar sobre essas coisas, sempre foi o Carl Sagan, sempre foi essa visão científica e o desejo de que isso se mantenha, isso prolifere entre nós, né, porque se não proliferar essa visão científica da realidade, essa visão da racionalidade, né, de estabelecer as coisas por conversa, através de certas regras da lógica, né, certas regras de discurso, então a gente vai cair no contrário, né, que é um discurso autoritário dos donos da verdade, exatamente aqueles contra os quais Sócrates se colocava, né? Os donos da verdade, aqueles que diziam saber o que é certo ou errado, o que é saber o que é virtude, o que é saber o que é Deus, o que não é. Falei, Marcos. E, então, eu sempre me propus a isso, né? A falar sobre essas falácias, né? E difundi-las, de modo a difundir junto o pensamento racional. Porque eu sei que muitas pessoas da nossa área querem fazer pelo princípio, não pelo princípio, não, pelo fim. Querem primeiro colocar a cobertura para depois colocar nos andares, né? Então, começa um discurso bem difícil, bem pesado. Não estou criticando eles, não, estou criticando enquanto a filosofia deles, estou criticando mesmo a pedagogia. E deixa a pessoa, no que se refere a ela mesma, né, totalmente desprotegida em relação a sofismas. Totalmente. Eu tinha uma professora de lógica, ela é uma boa pessoa, né, só que ela entrou na sala de aula, na minha graduação, e falou assim: vou ensinar para vocês uma coisa que é totalmente inútil, né? Mas quando a lógica é exatamente o oposto, né? Para a nossa sociedade, não existe coisa mais útil que essa, certo? Pois bem, então, falamos um pouco sobre suspensão de juízo. Agora, também não é uma suspensão de juízo a todo custo, né? Que nós vemos hoje em dia as pessoas agindo assim, querendo dar as costas para a realidade, falando assim: eu não sei de nada, e como eu não posso chegar a uma conclusão final sobre nada, então eu vou calar minha boca, né? Não vou meter em nada. Esse não é um modo correto de proceder também. Porque se a ciência exige um grau de precisão elaborado, né, um alto grau de precisão, a nossa vida prática não. Viver não é preciso, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, já dizia a música, né? Já dizia o poeta. Então, é preciso, né, que a gente tome decisões na nossa vida prática. É preciso que a gente escolha, tome partido, escolha o lado. É preciso que a gente faça apostas, certo? Então, eu estou falando com vocês sobre essa questão da racionalidade, a questão da ciência, essa questão de uma visão científica da realidade. Isso é uma aposta que eu fiz há muitos anos, quando era criança, né? Me atraiu esse tipo de visão
atraiu essa questão científica do mundo. E eu não estou impondo isso a vocês. Exatamente, se eu fizesse isso, seria o contrário da visão científica, seria uma visão autoritária. Mas eu estou falando sobre isso. A gente muitas vezes encontra pessoas que pensam como nós. Né? Então, é preciso que vocês tomem partido. Tem um livro, deixa eu achar aqui o nome, 20 lições contra a tirania. Eu achei aqui um link da Amazon sobre a tirania, 20 lições tiradas do século XX. Está na Amazon, mas vocês encontram por aí também. Acho que vocês encontram em PDF em algum lugar. Um dos meios aí, vocês acharem melhor. Esse livro é do... Qual é o nome dele? Timothy Snyder. Uma das lições que ele dá é que, para que a gente altere a realidade, a gente precisa acreditar nas coisas. A gente não pode ficar sem acreditar em nada. A gente não pode fazer uma suspensão total de juízo sobre tudo. Porque o cara que faz assim, ele vai favorecer, seja lá o que estiver acontecendo, seja de bom, seja de ruim. Por exemplo, se você resolver que... Imagina que você está vivendo na Alemanha nazista em 1938. Você tinha que chegar a alguma conclusão, né, sobre as coisas que estavam sendo ditas, que as coisas estavam acontecendo. Você não podia ficar simplesmente ignorando tudo. Aliás, muitos se salvaram justamente porque não ignoraram. O próprio Einstein, né, ele chegou um momento e foi embora de lá, a escola de Frankfurt foi embora, né, enquanto aqueles que ficaram pensando demais, esperando demais e esperando as conclusões definitivas sobre tudo, morreram, né? Porque no final, aqueles que denunciaram Hitler estavam certos, não estavam errados. Então, na vida prática, a gente tem que apostar, a gente tem que acreditar em mais coisas, se a gente tem alguma pretensão de mudar alguma coisa na realidade, sobretudo na nossa própria realidade individual. Né? Se você não acredita em nada, você não vai nem a sua realidade, você vai mudar, você vai ficar paralisado, né? Petrificado e à mercê do que quer que aconteça, certo? Então, aí o Wilder Celestino falou desse aí, né, do Parque da Cimenteira. Depois, eu acho que agora não está havendo por causa da pandemia, né? Mas é verdade, né? Eu fui uma vez lá, compor esse clube ali, que tem um Parque da Cimenteira ali do lado. Então, é preciso que a gente acredite em alguma coisa, é preciso que a gente tenha ideais, né? Senão, literalmente, a gente entrega nosso destino na mão de qualquer um que estiver na frente. Então, por um lado, é preciso que a gente tenha evidências, sobretudo no âmbito da ciência. Por outro, no âmbito da política, sabe, a gente tem que tomar decisões, a gente tem que correr riscos, a gente tem que fazer apostas. Não existe outro modo, né? Porque não há como saber de antemão que fulano, Beltrano é bom ou ruim. E isso também vale na vida pessoal, né? Como é que você vai saber de antemão que uma pessoa que se aproxima de você é uma boa pessoa para você ser um bom amigo seu, ou uma boa amiga ou não? Nada vai te dizer, a priori. Você precisa da experiência do tempo, né? É por isso que o Aristóteles falava que para conhecer alguém é preciso comer com ele um saco de sal. E aí você pode entender por dois lados. Por um lado, como um longo período de tempo, né? Porque para uma saca de sal, né? Você precisava de um bom tempo para consumir, como também passar por amarguras, né? Por vicissitudes. Então, são dois modos para você conhecer as pessoas. Nós não deixamos de conhecer as pessoas, de investir em relacionamentos, por medo, né? A gente aposta, né? A gente faz, eu acho que essa pessoa vai dar certo. Mas você aposta. Depois deu errado. Aí não faz mal, você começa de novo. Né? Não é a derrota, né? Isso é uma coisa legal no espírito científico. A derrota não é uma catástrofe. Né? Perder faz parte do jogo. Aliás, qualquer jogo, né? O jogo, a própria palavra já diz, né? Ganha, perde ou empata, né? Dependendo. Então, perder, como você, o cientista, ele pode fazer uma teoria, desenvolver aquilo durante anos e depois dá tudo errado. Então, uma teoria que não conseguiu provar e fracassou. Né? Fracassou, num certo sentido, mas no outro não. Ele foi um cientista, né? Ele desenvolveu sua teoria e tudo mais. Né?
Então, Inclusive, para certa tradição de ciência, o cientista precisa mostrar como a teoria precisa ser falsificada, né? A gente vê aí o Karl Popper, né? Então você não pode acertar sempre, isso é um indício de que algo não é até científico, né? exatamente. Então, perder faz parte do jogo, né? Do jogo científico, do jogo político, de todo o jogo. Então, a gente não pode ter medo de perder. Certo? A gente não pode se precipitar, é uma coisa complicada, né? Por um lado, você não pode se precipitar, por outro lado, também você não pode se furtar. Certo? Poder aí não é uma boa palavra, porque você pode as duas coisas, mas vamos apurar a linguagem. Por um lado, não é apropriado, não é adequado para você se precipitar, porque você vai ou crer em coisas sem fundamento, ou vai descrer em coisas sem fundamento, ou você também não pode se furtar, se retirar do diálogo, porque aí também você não joga mais, certo? Por medo de julgar, você entrega, né, o seu destino, você se retira do jogo, né? Se retira e politicamente você passa a não valer mais nada, e ao mesmo tempo que você se torna também um complacente, né? Cúmplice do que quer que venha acontecer, certo? Aquele velho poema do Brecht, que aliás não é do Brecht, fala sobre isso, e, né, primeiro vieram buscar os judeus, depois não sei o que, no final era eu, né? E na medida que você vai ficando silencioso e tudo de ruim vai acontecendo, a tendência é, como dizem aí, passar a boiada, né? Pois então, a gente tem que operar nesse equilíbrio aí, entre impedir e evitar a precipitação no sentimento e evitar também a petrificação, certo? Você se tornar insensível à realidade, alegando falta de evidências, né? Eu não tenho certeza 100% que é isso, até que seja assim, eu não posso... Sabe, porque isso revela, na verdade, um caráter covarde, né? Como a gente falou. Você está com medo mesmo de tomar um partido, é isso aí. Né? Então, a ciência opera dentro desses dois... Tem essas duas margens, né? Tenta evitar o assentimento precipitado e tenta evitar também a petrificação, certo? A incapacidade de chegar a qualquer conclusão que seja considerada perfeita, porque não há conclusão perfeita, a ciência é imperfeita. Até a matemática, né? Essa continha de 1 mais 1 que é igual a 2, parece uma coisa tão óbvia, mas se você for tentar demonstrar isso, né, você precisa de livros inteiros e não demonstra. Então as coisas, por um lado, a gente demonstra racionalmente, mas, por outro lado, a gente não demonstra racionalmente até o fim. É como eu disse na primeira aula, né? Nós não somos máquinas de calcular. Nós funcionamos racionalmente até certo ponto. E depois disso, nós somos qualquer outra coisa. Somos animal, planta, pedra, não importa. Mas isso não nos impede de fazer ciência. Isso não nos impede, basta olhar o mundo à nossa volta. Tem um caso muito importante, porque eu falo assim, eu fico... de certa forma, consternado com essa negação do espírito científico, essa negação dos resultados da ciência, porque eu conheço pessoas que são diabéticas tipo 1, e essas pessoas que são diabéticas tipo 1 até o princípio do século XX, quando elas chegavam aos 8, 9 anos de idade, elas entravam em estado de coma, certo? De hiperglicemia, né? Cetoacidose. E havia alas nos hospitais onde essas crianças ficavam ali em coma aguardando a morte. Os pais ficavam nessas alas vendo seus filhos e filhas definhando até a morte. Até que os pesquisadores canadenses se reuniram e resolveram investigar o que fosse, o que era, afinal, o diabetes, né? Que ninguém sabia até então. E aí eles não sabiam sequer que era o que estava acontecendo, eles sabiam que o sangue tinha muito açúcar, mas não sabiam por que isso. E aí conseguiram estabelecer a relação do diabetes com a operação do pâncreas, né?
Só que até aí eles não foram além, né? Aí o que eles fizeram? Eles pegaram pâncreas de animais, né? E começaram a fazer um extrato daquele negócio. Eles sabiam que o segredo estava no pâncreas. Eles sabiam que conseguiram descobrir que o diabético era diabético porque o pâncreas dele não estava funcionando bem. Mas não conseguiram compreender mais nada além disso. Era sempre do século XX. Depois dê uma olhada na internet para ver essa história com suas datas precisas. Então, Wilder, já ouvi aqui sua pergunta, já falo contigo. Então, eles fizeram extratos desses pâncreas de animais e não conseguiam. Eles não foram. O extrato literalmente pegaram o pâncreas dos animais, colocaram no umidificador, né? E aí conseguiam um suco daquele troço, né? E eles precisavam isolar o alimento ativo, o que nós hoje chamamos de insulina. E eles não foram capazes. E aí eles chamaram os químicos para ajudar eles. Eles desistiram. Não tem jeito, né? A gente não tem essa competência. E isso aí foi durante muito tempo, né? Isso não foi uma semana, um mês, um ano. E aí os químicos pegaram aquele extrato, eles jogaram álcool dentro, ao jogar o álcool eles conseguiram isolar a insulina. Então pegaram essa insulina. Aí olha a aposta, né? Olha a aposta. Porque eles não tinham nenhuma ideia. Eles já pensaram, eu acho que é isso aqui, né? É isso aqui que faz com que o animal, que os homens, consequentemente os humanos, sejam não diabéticos. É esse líquido aqui. Então eles colocaram esse negócio em seringas, entraram numa dessas alas e começaram a administrar isso nas crianças. E as crianças foram voltando a vida. Foi uma aposta. Foi uma aposta. Podia as crianças morrer, não podia acontecer qualquer coisa, né? Não acontecer nada, porque também muitas vezes acontece, né? Acontecer nada também é um acontecimento. Mas não, elas foram voltando à vida. E desde então, né, ainda mais hoje, que hoje em dia não só, que até tempo atrás a insulina era extraída de porcos, né? Aí conseguiram descobrir a formulação química e hoje em dia elas sintetizam a insulina totalmente em laboratório. Aí tem aquelas canetas, você já deve ter visto, deve ter algum amigo que tem diabetes, né? Então, a pessoa tem uma vida quase normal, basta colocar aquilo algumas vezes ao dia. Para quem não sabe, a insulina é responsável pela abertura das células do corpo humano para que elas recebam o açúcar, né? E se alimentem. Sem a insulina, simplesmente, em determinado momento, a pessoa vai emagrecendo, porque o corpo, por mais que a pessoa coma, o açúcar não consegue penetrar nas células e, no fundo, é como se a pessoa não estivesse comendo nada, né? E a pessoa, no final, simplesmente morre. Fica com níveis altíssimos de açúcar no sangue, mas esse sangue não passa para as células, né? Então, essas crianças voltaram à vida e hoje em dia milhões e milhões e milhões de pessoas devem suas vidas a esses caras, né? São super-heróis, né? São super-heróis. O Epiteto dizia que, no tempo dele, que ninguém teve a ideia de erigir uma estátua para Crisipo, né? Que, pelos bens que o Crisipo fez à humanidade. E nós, muito menos, né? Esses super gênios da humanidade, eles passam desprezados, ninguém comenta a existência deles, né? Mas o que eles fazem são coisas geniais, né? Através da ciência e através de tentativa e erro. Então, durante muitos anos, as pessoas tinham uma sobrevida com a insulina, mas a insulina, por ser extraída de animais, ela era altamente... não é corrosiva o nome. Como existe uma coisa que se enferruja, com uma coisa enferruja, ela tem aquela coisa da rejeição, né? O corpo humano a rejeitava, e isso fazia com que as pessoas envelhecessem muito mais rapidamente. Então, por exemplo, a pessoa com diabetes tipo 1, aos 50 anos já aparecia com 60, né? Mais ainda de idade. Hoje em dia não, como a insulina é totalmente sintética, não há nenhuma rejeição. Então foi uma aposta. Outras coisas como todos esses tratamentos para o câncer, o coração artificial, os transplantes, enfim, tudo isso é tentativa e erro. Tudo isso é aposta. Se o cara dissesse, só vou fazer quando tiver certeza absoluta que a coisa vai dar certo, então não vai fazer nunca. Porque no âmbito da humanidade, né, nada é 100%.
só a morte que é 100%. Não é, até agora, né, porque alguém pode até inventar um jeito do cara não morrer, eventualmente, mas já tem tanta ficção científica em relação a isso. Certo? Então, o jogo dialético, o jogo científico, o jogo filosófico, consequentemente, fica entre essas margens, né? Evitar a precipitação do sentimento, por um lado, e evitar, por outro, a petrificação, né? Evitar que o indivíduo se reduza à não ação, né? Que ele se contente em não afirmar coisa alguma, né? Porque não afirmar coisa alguma não nos leva a lugar nenhum. Né? A gente precisa apostar. Há problemas a serem resolvidos, há coisas a serem feitas, né? E ficar dizendo que só vai agir se tiver 100% de certeza é o mesmo que deixar que tal como, né? E é o mesmo que rejeitar o seu papel de humano. Né? Por exemplo, todas essas questões dos aviões, né? Nem um avião é 100% seguro. As pessoas sabem que um avião eventualmente cai. Mas aí vão deixar de voar por causa disso? É claro que não. Claro que não. É o que se espera, que se criem aviões cada vez mais seguros, né? E que esses aviões, com os acidentes a gente aprenda, da mesma forma que os acidentes da ciência a gente aprende, né? E que eles cumprem uma função cada vez mais relevante, mais segura, né? Para nós. É isso. Deixa eu ver aqui o que falou o Wilder, é isso mesmo. Ele falou, deixa eu ver alguns comentários aqui. Pessoal, daqui a pouco vamos fazer um intervalo, né? Vamos fazer uma pausa. E aí a gente volta para finalmente começar a falar dos sofismas. O que eu falo sobre sofismas é o próprio filósofo. Antes de começar a falar, gostaria de dizer algumas palavras, né? Ficamos falando infinitamente sobre as coisas sem chegar nelas, né? Mas vamos chegar assim. A pandemia não abre. Assim é. Vilmar Prata. Aldo, talvez um dos métodos não seria criar expectativas em relação aos projetos e às coisas. Esse conceito de expectativa, com isso, pode ser abordado dentro da filosofia antiga. Pô, legal, Vilmar. Você já escreveu sobre isso? Não me lembro de você falar sobre isso, não. Isso é muito bom. Você tem algum texto sobre isso? Deixa eu ver o Wilder. Professor, se for possível, queria saber um pouco mais sobre essa relação entre os sofistas e as falácias. Me parece que os sofistas não concordavam com o termo de falácias. É isso mesmo? Obrigado. Não. Os sofistas conheciam muitas falácias, né? Eles ensinavam as falácias, muitos deles, né? E é uma tensão interessante, né? Porque ao ensinar o que é falácia, você defende aquele a quem você está ensinando sobre a falácia. Certo? Então, quando eu ensinar para vocês algumas falácias, eu vou estar dando poder para vocês de vocês mentirem, literalmente. E, se vocês quiserem, né? É óbvio que eu não quero que vocês façam isso. Né? Mas vocês vão ter consciência, né? De que são argumentos inválidos, são argumentos falsos, e que vocês podem enganar as pessoas com isso. Então, o ensino sofístico era ambíguo nesse sentido. Eles ensinam as falácias, mas ao ensinar a falácia, ao mesmo tempo defender o sujeito da falácia. Vocês estão entendendo? É como falar para uma criança de assédio, certo? Como é que você vai proteger a criança do assédio? Você tem que, de alguma forma, dizer para ela que ela, quando chegar uma pessoa fazendo tal coisa, ela tem que se defender. Então, isso aí tem uma dupla realidade. Você está abrindo a criança para uma realidade de que coisas estranhas ocorrem, mas talvez, ao mesmo tempo, está a protegendo disso. Certo? Então, as falácias são a mesma coisa. Você ensina a pessoa a usar a falácia e, ao ensinar a pessoa a usar a falácia, você está também defendendo a pessoa das falácias. Certo? Os sofistas sérios, eles nunca ensinavam as falácias no sentido de que as pessoas começassem a usá-las contra os outros. Né? A sofística era dividida em dois grandes ramos. Tínhamos os grandes sofistas, que eram os Protágoras, Gorgias, esses que vocês conhecem, né? Que eram grandes intelectuais, os enciclopedistas, que eram filósofos na acepção da palavra, e assim se vive. Por exemplo, você vai ver vários fragmentos onde Gorgias é chamado de filósofo, que o próprio Gorgias elogia a filosofia.
E você tinha na época também os sofistas, num sentido menor, que eram produtores, os caras que escreviam discursos para serem usados em tribunal. Então era uma baixa sofística, esses sofistas eram desprezados mesmo pelos grandes sofistas. Tanto por isso que os sofistas não gostavam de ser chamados sofistas, porque quando chamavam eles sofistas, chamavam eles de má fé, né, para que eles parecessem pequenos sofistas, tá entendendo? Escritores de discursos. Então, esses usavam qualquer coisa, né? Esses são rábados de tribunal, certo? O que a gente chama de advogadozinhos, né? Advogadozinhos, assim, eu coloquei o diminutivo no sentido pejorativo, né? Aquele cara que faz qualquer coisa para um indivíduo ganhar uma causa, que não tem escrúpulos, certo? O que diferencia ele de um grande advogado, né? E é um cara que tem conhecimento da lei, é um cara que é um intelectual. Então, essa distinção entre grandes advogados e advogadozinhos corresponde mais ou menos aos grandes sofistas e sofistas, escritores de defesas que havia na antiguidade. E por que você pagava alguém para escrever sua defesa? Porque naquele tempo, na Grécia, não havia ainda a figura do advogado, certo? Quando você era acusado, você tinha que se defender com as suas próprias palavras. Então, o que fazia? Você pagava um desses sofistinhas para escrever um discurso de defesa e você decorava isso e ia na frente do tribunal. Você tinha que decorar. Decorar para eles não era um problema, porque a antiguidade clássica, na antiguidade clássica, a pedagogia funcionava através, né, da memorização de partes imensas da Odisseia, da Ilíada, de grandes poemas, de poesia e tudo mais. Então, essa era a função. É por isso que quando Sócrates, na Apologia, ele fala que não vai fazer como, né, os sofistas, né, que não vai fazer apelo, não vai fazer um discurso bonito, né? Ele não está criticando os grandes sofistas, mas está criticando esses pequenos, que produziam esses discursos para serem decorados e proferidos de memória, de cor, né, diante do tribunal. Essa é a distinção. Bom, pessoal, estão todos aí, vocês estão aí ainda? Deixa eu ver aqui. Ok. E, aliás, estamos aqui graças à ciência, né, estamos conseguindo ter aulas, né, porque sem a ciência estaríamos sem aula nenhuma. Então, pessoal, é o seguinte, são 3h27, vamos dar o quê? 20 minutos vamos dar 20 minutos de pausa, de intervalo, ok? E voltamos, dá meia hora de intervalo logo, né? Voltamos às 4 para ficar redondinho.